Me diz uma coisa, cara. Você já sentiu aquele aperto no peito quando você olha para o seu extrato bancário? Você já sentiu vergonha de pedir ajuda ou de admitir que você não está dando conta de tudo em algum momento da sua vida? Na parte financeira mesmo, tô sendo bem específico, sabe? Sabe quando parece, né, que o mundo ele mede você pelo quanto você consegue bancar as coisas? E o quando não dá, aí você se sente como? Fracasso. É assim mesmo, né, a gente é levado a se sentir assim, nessa sociedade, nesse mundão. Só que, e se eu realmente te falasse que o verdadeiro valor que você tem, real, não tem a ver com o que cabe dentro de nenhum boleto ou de qualquer cartão sem limites? Você já parou para pensar que talvez o verdadeiro poder esteja em você realmente parar de fingir que você dá conta de tudo sozinho e você começar a estabelecer alguns limites importantes e necessários nas relações que você tem? Talvez seja essa a coisa que você precise hoje. Se você não me conhece, eu me chamo Edmilson Fernandes, eu sou formado em psicologia, sou mentor de empoderamento pessoal e relacional, e esse vídeo ele faz parte de uma série muito maior que se chama Do Vitimismo ao Despertar da Potência Interior. E no seu caso, né, você é a pessoa que tem medo de que as pessoas acham que você seja uma vítima, você tem medo de que as pessoas acham que você é um coitado, de que você não dá conta, só que você acaba entrando no arquétipo em um padrão de comportamento que é aquele provedor exausto, aquele cara assim que ele tá no limite dele. E você acredita que você precisa realmente segurar o mundo nas suas costas, carregar o mundo inteiro com as suas próprias mãos, porque você confunde amor com obrigação e dignidade com desempenho financeiro. Só que a dignidade, ela não tem preço, meu irmão. É o que realmente, sabe, a dignidade ela tá ligada realmente àquilo que você tem na sua consciência, aos seus comportamentos, às suas ações, e não à sua conta bancária. Então, hoje, né, o objetivo da nossa conversa é exatamente a gente poder falar dessa dor que vem lá de trás. E antes eu gostaria de te contar uma experiência real assim que eu tenho, porque aonde eu cresci, eu conheci um homem, né? Ele é muito mais velho do que eu. Agora eu acredito que ele já tem uns 70 anos de idade, eu tô com 30. E esse homem, ele, quando eu era criança, ele já tinha uma média de mais ou menos uns 6, de 6 a 8 filhos e filhas. Mais ou menos uma média assim. E dentre esses filhos e filhas, alguns já eram adultos. E eles moravam na casa dele. E esse cara, ele trabalhava em 2 empregos. Eu me lembro que ele passava muito cedo para ir para o trabalho, tipo, muito de madrugada, e ele voltava muito tarde da noite. E de domingo, todo domingo, eu via ele passando para trabalhar. E olha que interessante, esse cara, ele sustentava todas essas pessoas, as pessoas que eram filhos dessa pessoa, adultos, compravam roupas de marca, iam para vários eventos e não ajudavam esse cara nas contas. E eu sei disso porque eu tive uma conexão um pouco mais próxima. E eu não tô aqui, entende, para julgar essa família, para dizer que essas pessoas fizeram errado e tal, porque era a dinâmica dessa família. A grande questão era, esse homem, ele estava exatamente vivendo esse arquétipo, o provedor exausto. Esse cara ele não tinha folga, esse cara ele não parava. Eu tive um momento, né, da minha vida que eu acabei assumindo responsabilidades que eu não dava conta. Por um orgulho, sabe? Por um orgulho, para provar para as pessoas que eu dava conta, para provar que eu conseguia. E realmente eu não dava conta naquele momento. Só que assim, eu sofri, eu tentei fazer o melhor que eu podia, não consegui dar conta de tudo como poderia, como seria, né, possível para outras pessoas, mas foi uma experiência para eu poder também ter a oportunidade de perceber o quanto eu estava tentando alimentar o meu ego, tentando provar para as pessoas algo. E essa dor, como eu te disse, ela vem muito de longe, sabe? Talvez você teve que ver a sua mãe se virando sozinha quando você era criança, por ela ter se separado do seu pai. Talvez você viu seu pai cansado, mas orgulhoso, sabe? De todo aquele esforço, de todo aquele sacrifício. Talvez você aprendeu que pedir ajuda é fraqueza. Eu não sei exatamente onde você cresceu, mas essas dores, elas têm ligações com esse tipo de padrão de comportamento, sabe? E muitos de nós, a maioria de nós, aprendeu que homem de verdade ou gente responsável tem que bancar tudo, tem que ser o provedor. Tem um monte de influencers famosos, inclusive, que falam que o homem tem que ser o provedor da casa, que senão ele não está sendo homem.
Só que assim, isso não é maturidade. Isso, na verdade, é uma forma de alimentar um orgulho, de alimentar um ego. E eu não estou falando aqui sobre a pessoa não ter responsabilidade sobre a vida dela, sobre ela não ter responsabilidade sobre aquilo que cabe a ela, mas é sobre ela tentar carregar tudo e mais um pouco nas costas dela como se fosse a sua responsabilidade. E você que é homem, muitas vezes você acredita nisso. Então, você acaba se sentindo fracassado por você não conseguir tudo isso. E na boa, isso é cruel, porque a verdade é que ninguém consegue tudo sempre sozinho. Grandes empresários, pessoas bilionárias, trilionárias, esses caras eles têm milhares de pessoas trabalhando para eles ali, fazendo processos e planejamentos, estratégias e coisas e executando coisas. Ninguém consegue tudo sozinho. Então veja bem, você não falha quando você não banca tudo, meu irmão. Você falha quando você finge que não precisa de suporte. E veja, não é você soltar aquilo que você precisa carregar, é você aceitar suporte naquilo que está te sobrecarregando e que você realmente já está carregando muitas coisas e aquilo é um excesso para você. Então vamos lá. Imagina o seguinte, vai. Imagina um pilar de concreto para sustentar uma ponte inteira. Então imagina uma ponte, vai. Lá em Floripa, por exemplo, né, tem uma ponte que liga a ilha à cidade, né, a cidade vizinha. Ali em Florianópolis, tem, na verdade, tem duas, né? Imagina aquela ponte inteira, que sei lá, tem quantos quilômetros de distância, ela com um único pilar para sustentar ela. Aos poucos, entende? Já partindo do pressuposto que essa ponte consegue ficar de pé nisso, mas vamos imaginar isso. Então, uma ponte com um único pilar. E aos poucos ela vai começar a trincar esse pilar que está sustentando. Não é porque ele é fraco. Você concorda comigo? Ele não é fraco, mas é porque ele foi feito para ser parte de uma estrutura maior, não um único. Então, esse pilar que está sustentando essa ponte inteira era para estar ao lado de outros, era para dividir esse peso com outros pilares. Da mesma forma, uma casa. Como que você vai fazer uma casa com um único pilar? Você precisa de quatro, pelo menos, para fazer um cômodo. Então, são quatro no mínimo. Então, veja bem, por que, que a gente não entende esta compreensão dentro da nossa experiência masculina? Porque a gente tem uma série de preconceitos, a gente tem uma série de ideias que a gente acha que se o cara não carrega tudo sozinho, ele tem que ser fraco. E é por isso que os homens têm um índice de infarto, tem um índice de estresse, tem um índice de ansiedade, tem um índice de consumo de álcool, de cigarros, de um monte de substâncias e tal, né, que são extremamente prejudiciais. Por quê? Porque o cara tá destruído, tá sobrecarregado, exatamente por acreditar nisso. E sabe o que é louco dessa ideia desse pilar? Né? Que o que mantém, né, essa ponte firme? O que é que realmente mantém aquela ponte firme? São os apoios invisíveis. Então, assim, são os cabos de aço, são os pilares escondidos sob a água. Então, imagina só, né? Se você tem ali uma ponte, o que está suportando aqueles pilares? Tudo o que a gente não vê. Uma ponte ela é cheia de estruturas. E essas estruturas que essas pontes têm, que sustentam elas, seria o quê? A cooperação, a gente aceitar a cooperação, a gente optar pela cooperação e não a gente se isolar. Porque isso realmente faz a gente conseguir ter uma sustentação real para a gente encarar os desafios. Então, tudo aquilo que realmente compete a nós, a gente vai encarar com muita força, com muita responsabilidade, com muita entrega. Só que aquilo que sobrecarrega, a gente vai buscar a cooperação. Então, veja bem, você não precisa ruir como uma ponte para você provar que você é forte. Aceite que você pode, entende, ter a contribuição de pessoas naquilo que te sobrecarrega. E que essa ideia equivocada, sabe, de que você precisa carregar tudo para você ter sucesso, de que homens de sucesso são aqueles que dão conta de tudo, isso é apenas um padrão que está dentro da sua cabeça. Tenha muito claro isso. Entende? Esse padrão, as pessoas que alimentam esse padrão, elas têm uma raiz emocional, sabe? Da onde que elas herdaram esse padrão? Quando a gente vive esse padrão de achar que sucesso é isso, da onde que a gente herdou esse padrão? Da onde que a gente herdou essa ideia de que carregar o mundo nas costas, ele realmente é um símbolo de sucesso, é um símbolo de força? Não faz sentido isso. Isso são ilusões que plantaram na cabeça de nós há tanto tempo que a gente passa a acreditar. E quando a gente vê um homem que não quer viver assim, sendo sobrecarregado, ainda acaba julgando ele, falando: ah, tá vendo aí, não tem masculinidade, não sei o que lá.
Quando na verdade, esses aí, né, que têm a masculinidade, são os que estão tendo infarto aos 40 e tantos anos, são os que estão se viciando em um monte de substâncias porque estão estressados, são aqueles que brigam por qualquer motivo porque tá no hiper do burnout ali, do estresse violento. Então veja bem, não destrua a sua vida por causa desse padrão, por causa dessa crença. De verdade, reflita sobre quais áreas da sua vida que envolvem a questão financeira você está tentando assumir e que você está sentindo que está pesado para você, e olha para o lado, quem são as pessoas que você pode ter um apoio real mesmo, sabe, sua parceira, entende? Alguém da sua família ali e tal, que às vezes você está segurando algo que é da família, tentando pagar uma coisa que faz parte de algo maior. Então, compartilhe essa carga, divida essa carga financeira e assuma realmente aquilo que tem a ver com você. Então, tem essa clareza, sabe? Tipo, troca essa crença de que o homem de sucesso é aquele que carrega e paga tudo e se permita, sabe, a colocar outra coisa na sua cabeça, que é o seguinte: você lidera a sua vida com consciência, com equilíbrio, sabe? Quando a gente entende o que é equilíbrio e a gente entende que masculinidade e equilíbrio não são coisas separadas, são coisas unidas. Só que existe uma massa de influências de pessoas na internet que estão tentando enfiar na sua cabeça, inclusive para ganhar dinheiro com você, que você tem que aprender um jeito de dar conta sozinho, aprender um jeito de bancar tudo sozinho, sendo que às vezes a realidade que essas pessoas estão vivendo não tem nada a ver com os contextos que você está vivendo. Você precisa avaliar o seu contexto, você precisa avaliar a sua realidade e ver se nessa realidade você realmente pode ou não pode carregar o que você está carregando. Porque, como eu disse, tem coisas que realmente é você que vai ter que resolver 100% sozinho, e isso daí faz parte da sua responsabilidade. Mas tem coisas que você pode soltar. Tem coisas que você pode largar, sem se sentir culpado, sem se sentir inferior, sem se sentir fracassado, sem se sentir menos homem. Então, se esse episódio aqui da série ele fez sentido pra você, se ele realmente te ajudou a ter um insight, a ter uma percepção, ou talvez ele até tocou uma ferida sua e você quer entender melhor, eu peço que você possa compartilhar ele com alguém, sabe, que você vê que vive se cobrando, outro homem que se exige demais por não dar conta de tudo nessa parte financeira, e deixa aqui nos comentários, entende? Tipo assim, o que que você tem feito para assumir o controle real da sua vida sem você precisar se isolar, sem você precisar ficar se provando para outros homens, porque você não depende da aprovação de outros homens, dos seus tios, dos seus pais, do seu pai, dos seus primos, dos seus amigos do bar, dos seus amigos do futebol, dos seus amigos da empresa, dos seus colegas da faculdade, dos seus amigos da rede social. Você não precisa da aprovação de nenhum desses homens. Você já é um homem, você já é adulto. Mesmo que essas pessoas não concordem com a forma como você quer conduzir a sua vida, você tem a liberdade e a autonomia para conduzir a sua vida da sua maneira, mesmo que não encaixe nos valores e nas crenças e nas ideias que essas pessoas têm. Então compartilha aqui o que você tem feito para assumir o controle real da sua vida, sem precisar se isolar, aceitando a cooperação das pessoas que podem cooperar com aquilo que está te sobrecarregando, e sem querer ficar se provando para outros homens ou para mulheres. É que geralmente o homem ele não se prova para as mulheres, ele se prova para outros homens. Ele acha que ele tem que provar para os homens à volta dele que ele é homem também. Quando isso, na verdade, já é uma insegurança dessa pessoa. Porque se eu sou homem e me sinto completo em mim, por que eu tenho que provar para outro homem que eu sou homem? Eu não interessa o que ele pensa sobre mim, eu já sei quem eu sou. Então, este é o grande X. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, porque essa série, todo dia, ela tem um vídeo novo para ajudar essa jornada e para construir essa jornada. Então, veja bem, se você está pronto, sabe, para sair desse lugar de sofrimento, para entrar num lugar de poder, de masculinidade inteligente, de verdade, eu convido você para você realmente estar aqui todos os dias acompanhando os nossos conteúdos, e você não precisa mais carregar sozinho o peso para você parecer forte. Você é forte quando tem coragem de dizer: eu também preciso, eu também mereço ser apoiado. Aceite, você precisa, você merece. Você não é um burro de carga, você não é um caminhão de toneladas lá que vai ficar lá se matando, carregando um monte de coisa que não tem a ver contigo. Aceite isso. E lembre-se, a sua grandeza não está naquilo que você banca, ela está no que você sustenta com consciência. Porque veja bem, você é um homem. O que é um homem? Um ser humano. Ser humano é aquele que tem consciência. A gente
não é um animal. O animal, ele tem níveis de consciência, com certeza, só que nós temos uma consciência racional. Isso te torna humano, isso faz você ser humano. Então, se você não abraça isso, se você não usa isso a seu favor, você vai deixar essa galera, ó, que fica com essas ideinhas comer a sua mente e destruir a sua saúde, a sua vida. E se porventura, né, que isso não aconteça, mas a gente sabe que com alguns homens acontece. O cara vai lá aos 40, tem tantos anos, 50 anos, o cara vai lá, tem um piripaque e vai embora. Essa galera que ficou falando pra esse cara carregar o mundo nas costas, nem sabe o que aconteceu. Esses caras não estão nem aí pra isso. Então, não caia nessas. Foque em você, assuma o que é seu, solta aquilo que tá te sobrecarregando, que não te pertence, porque você não precisa bancar para ter sucesso. Você só precisa bancar as suas escolhas e a sua realidade e a sua própria consciência. Então, muito obrigado. Não se esqueça de seguir o canal, de curtir o vídeo, de compartilhar, de comentar. E caso você queira ter um aprofundamento, pode entrar em contato comigo, porque eu tenho os cursos, tenho a mentoria e os meus contatos eles estão aqui na descrição do vídeo. Então, até a próxima. Tchau, tchau.